Boa noite, irmãos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Aproveite um pouco a música enquanto nós aguardamos não só o horário de começar oficial, mas também os outros irmãos chegando. Novamente, direto do interior do Brasil, aquilo que eu carinhosamente chamo de Rádio Chico Bento, internet da roça, sempre sujeita a tempestades e trovoadas. Mas até aqui o Senhor tem permitido que a gente transmitisse. Então, hoje à noite, mais uma vez, Ele abençoando, vamos conseguir. Como diz a música, queremos ver ao Senhor. Então, bem-vindos oficialmente, mais um tempo de palavra pastoral. Então, sejam todos bem-vindos, membros da igreja. Se você está nos visitando também aí pela internet, seja bem-vindo. Nosso desejo hoje é que o Senhor fale ao coração de todos nós, possamos ser abençoados e movidos a viver uma vida que honra o nome dEle, traga alegria ao Senhor. Nós vamos buscar a presença do Senhor em oração, como a gente sempre faz, porque nós dependemos do Senhor. Não só vocês que estão ouvindo, mas principalmente eu que estou falando. Estou falando também para mim. Então vamos orar pedindo a graça do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor, pelo dom da vida, pelo dia que o Senhor tem nos dado, por mais uma vez podermos ter esse tempo aqui juntos. E mais uma vez te pedimos que o Senhor, na tua infinita misericórdia, nos ajude a entendermos a tua palavra, teu coração, o desejo do Senhor para as nossas vidas. Que a começar por mim mesmo, Pai, possamos ser movidos a vivermos vidas que te honrem e alegrem o teu coração. Então nos ajuda, Pai. É o nosso pedido no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa eu então ir aqui para... Ok, na segunda-feira, não sei se você teve oportunidade de ver ou escutar as histórias da Maranata que nós tivemos bastante tempo compartilhando, mas acredite, teria muito mais para falar, né? E foi um tempo bastante especial para mim mesmo, né? Mas à medida que eu falava e depois também, me veio ao coração uma passagem da Bíblia, o Salmo 78, que fala também sobre a história, só que a história de Israel. E a história de Israel, ela é uma história cheia de altos e baixos, vitórias e derrotas, assim como em minha própria vida, eu acredito que a sua também. Nós temos altos e baixos. É bom nós lembrarmos as vitórias passadas, mas também é importante não esquecermos onde nós erramos, as derrotas do passado, né? Não no sentido de nós mergulharmos assim numa tristeza que nos abate, num remorso, numa culpa não resolvida, mas de aprendermos com aquelas coisas do passado que foram erros realmente. Então, você já errou feio na sua vida? Convido então você a relembrar um pouco e entender o que Deus quer que você aprenda com isso de que aconteceu de não tão bom na sua vida no passado. E agradecer a misericórdia do Senhor, do amor do nosso Pai, que nos ama além dos nossos erros. Então é o Salmo 78. Ele é um salmo razoavelmente grande, nós não vamos ter condições de ler todo ele, mas vamos começar lendo os versículos de 1 a 8. Então diz assim, Salmo 78, versículos de 1 a 8. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O livro de Salmos
era como se fosse o inário do povo de Israel. Então ele era usado na adoração do Senhor. Hoje os Salmos talvez sejam uma das partes mais lidas e conhecidas da Bíblia, da Palavra de Deus, tanto é que é bem comum nós termos edições do Novo Testamento encadenadas junto com o livro de Salmos. Eu creio que essa popularidade, né, do livro de Salmos, em grande parte, é pelo fato que ele traz de uma maneira direta as alegrias, os desafios e até mesmo as derrotas que experimentamos na nossa vida, né? A poesia, em especial a poesia cantada, em muitas civilizações tem sido uma das maneiras principais das pessoas expressarem as emoções mais profundas que têm e também as lições mais preciosas aprendidas através da música, da palavra cantada. Aliás, a palavra salmo significa isso, uma palavra que é cantada, em particular ao som da harpa. Então o livro dos Salmos, ele é parte da palavra de Deus. E como parte da palavra de Deus, como Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, os salmos são úteis para o ensino, a fim de que o homem seja perfeito. Todos os salmos são. Mas o Salmo 78 tem uma particularidade que lá no seu cabeçalho, lá antes de começar o versículo 1, ele traz um subtítulo que também é inspirado. Ele aparece nos manuscritos mais antigos, nós chamamos epígrafe, nome diferente, e diz assim, você pode ler na sua Bíblia, Salmo didático de Asaf. Então isso estava escrito lá nos originais. Salmo didático de Asaf. Um salmo que tem uma lição especial para nos ensinar. Quem foi Asaf? Asaf foi um levita que liderava os músicos na adoração ao Senhor. Ele viveu no tempo de Davi e de Salomão e ele esteve presente na inauguração do templo. Os descendentes de Asaf também foram músicos, envolvidos na adoração do Senhor. O Salmo 78, escrito por Asaf, que nos ensina algo de especial que o Senhor, na verdade, quer que aprendamos, ele relata como Deus atuou através da história do povo de Israel. E à medida que Asaf vai lembrando dessa história, ele observa uma sequência triste de esquecimento de Deus por parte do povo, falta de fé, tolice mesmo, e fracasso. Algo precisava ser entendido e Asaf colocou essa lição para o povo de Israel aprender e nós aprendermos também. O que aquele passado de altos e baixos ensinava ao povo de Israel e nos ensina hoje? Um certo filósofo alemão chamado Hegel, ele escreveu algo interessante. Ele disse assim, uma coisa que aprendemos com a história. Então, se tem alguma coisa que a gente aprende com a história, é que nós não aprendemos com a história. Se olharmos para a história da igreja, ou mesmo a nossa própria história, vamos ver que, infelizmente, nós repetimos muitos desses erros que o povo de Israel repetiu. O que Asaf escreveu foi registrado para nosso benefício hoje em dia. 1 Coríntios capítulo 10 fala isso de uma maneira geral sobre toda a Escritura. Essas coisas aconteceram a eles, ao povo de Israel em particular, como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aí vem uma advertência. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Portanto, a gente deve prestar atenção no que Asaf, na verdade, o que Deus tem a nos dizer nesse salmo didático. Então, nos versos 1 a 8, Asaf começa com um apelo. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. O apelo é para que o povo de Israel, ele precisava, e nós também precisamos, entender o passado, aprender com o passado e proteger as gerações que viriam depois, passando as lições aprendidas. Então, no versículo 3, ele fala o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Então eles, quem? Os nossos filhos, porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles, no versículo 8, eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus. Pense bem, se o povo de Israel não tivesse
sido fiel em preservar as Escrituras, aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, onde nós estaríamos? Até o fim do primeiro século depois de Cristo, a Bíblia que a igreja usava, na verdade, era o Velho Testamento, aquilo que nós recebemos até hoje. E nós, assim como o povo de Israel, apesar dos altos e baixos, foi fiel no preservar a palavra do Senhor, na verdade era o Senhor que estava movendo o povo a isso, nós também devemos ser fiéis, e que Deus nos mova pela sua graça a isso, a transmitirmos a verdade para os nossos filhos e as gerações depois de nós. 2 Timóteo 2,2, Paulo fala a Timóteo assim: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É interessante que eu não me esqueço desse versículo, foi exatamente com esse versículo 41 que há 41 anos atrás, um determinado irmão chamado Luiz Fernando Bandeira começou na primeiro encontro que nós tivemos, o discipulado que ele fez comigo. Então aquilo que ele estava me transmitindo, ele colocou assim uma responsabilidade muito grande de não guardar para mim, mas transmitir para outras pessoas, que por sua vez passariam adiante o ensino. O que Asaf fala no Salmo 78, que o povo e nós devemos contar aos nossos filhos. No versículo 4 ele diz: contaremos para a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Deus havia feito um pacto com Israel e operado maravilhas na sua história. Deus foi fiel a esse pacto. A próxima geração, que viria depois aqui do tempo de Asaf, precisava saber disso. Como é importante, irmãos, nós contarmos para os nossos filhos e para os nossos netos, se você já tem esse privilégio, as bênçãos, as vitórias que Deus nos tem dado. Porque Deus é fiel e Ele já nos tem dado muitas vitórias. Mas, infelizmente, o povo de Israel não foi fiel ao pacto e, por isso, muitas vezes foi disciplinado. E o Salmo dá detalhes desse triste ciclo que se repetiu ao longo da história de Israel e era lembrado agora aqui por Asaf. Lá no versículo 34, então a gente vai pular do 8 para o versículo 34, nós lemos o seguinte: sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Sempre que trazia disciplina por causa da desobediência, então eles buscavam a Deus. Continua assim: com fervor se voltavam de novo para ele, Deus, né? Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Está indo muito legal, mas infelizmente olha o que vem a seguir. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero. Na verdade, ninguém pode enganar a Deus. Deus viu o coração deles. Não foram fiéis à sua aliança. Contudo, versículo 38 é tão precioso. Contudo, ele, Deus, foi misericordioso. Perdoou-lhe as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Então a gente vê esse ciclo ao longo da história de Israel de infidelidade, disciplina da parte de Deus, arrependimento parcial por parte do povo, restauração pela misericórdia do Deus que sabe que nós somos pó, mera brisa que passa, restauração e, na sequência, infidelidade, voltavam a errar. Então Asaf fala que devemos falar as vitórias do Senhor, mas também esse ciclo que nós acabamos de falar aqui. Porque as gerações futuras precisavam conhecer e entender essas coisas que a história, o passado de Israel mostrava. Versículo 7 nos dá a resposta para essa pergunta. Então eles, as gerações que viriam depois, porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus. Asaf não desejava que o povo sofresse imitando a geração que teve que vagar por 40 anos no deserto. Lembra? Porque não quis entrar na terra prometida.
Ou a geração da época dos juízes, que abandonou Jeová, que tinha retirado eles do Egito com mão poderosa, e depois da terra ser conquistada, abandonou o Senhor e buscou falsos deuses dos povos, e foi disciplinado, inclusive, através desses povos que viviam em torno de Israel. Ou então, a geração das 10 tribos do norte, que abandonou o Senhor, instituiu uma religião, uma falsa religião. A nação tinha sido obstinada por várias oportunidades, rebelde, e sofreu por causa disso. Então, Asaf não queria que o povo voltasse a sofrer com a disciplina do Senhor. Mas do lado positivo, Asaf queria que as gerações futuras confiassem no Senhor, porque ele era fiel. Aprendesse com o passado, entendesse que a melhor coisa que a gente pode fazer é obedecer ao Senhor, aquele que sabe o que é melhor para nós. Somente assim as futuras gerações poderiam desfrutar de bênçãos da parte do Senhor. Nessa semana, o Gu nos chamou a atenção para uma busca de satisfação, de contentamento. Gu é o Gustavo, né? A gente carinhosamente chama assim. Então, o Gustavo, num dos devocionais, na parte da manhã, acho que foi na segunda-feira, ele nos lembrou que uma busca de satisfação, de contentamento fora de Deus, é uma busca fadada, condenada à frustração. Não há satisfação, paz, bênção verdadeira longe do Senhor. Aqueles que não lembram o passado estão condenados a repeti-lo. Deixa eu repetir. Aqueles que não lembram o passado estão condenados a repeti-lo. Essa frase foi falada por alguém chamado Jorge Santayana, mas ela se aplica tanto ao povo de Israel, como também a você e a mim. Como Israel, nós temos essa triste tendência de buscar nossos próprios caminhos, nos esquecendo e nos afastando do Deus que tem sido real e presente nas nossas vidas. Você pode, talvez, aí agora estar lembrando de alguma coisa que aconteceu na sua vida, algum momento em que você, infelizmente, se afastou do Senhor. Pela misericórdia dele, se você está hoje ouvindo essa mensagem, é porque provavelmente você experimentou a misericórdia do Senhor e a restauração do Senhor. Se você, então, não estaria provavelmente aqui escutando todas essas coisas. Como Israel, quando o Senhor nos disciplina, nós nos entristecemos, nós nos arrependemos, ainda que imperfeitamente, experimentamos a misericórdia do Senhor, a restauração, o auxílio de Deus nas nossas vidas. Mas, infelizmente, também como Israel, não muito tempo demora e nós repetimos o ciclo. Procuramos problemas novamente em caminhos longe do Senhor. Nós não aprendemos com aquilo que aconteceu nas nossas próprias vidas. Então nós precisamos conhecer o passado, aprender com os erros do passado e alertar as gerações que virão depois de nós. Na segunda-feira eu compartilhei, durante mais de 2 horas e meia, várias bênçãos de Deus, várias vitórias que Ele nos deu, mesmo em meio a dificuldades, ao longo da história da nossa igreja, da Igreja Batista Maranata. Hoje eu gostaria, irmãos, eu pensei muito se eu deveria fazer isso, mas hoje eu gostaria de compartilhar, Deus me trouxe a convicção, de compartilhar uma lição que nós devemos tirar de nossos erros. Não das vitórias, mas dos nossos erros. E aprender com eles. Caso contrário, como Israel, corremos o risco de repeti-los. Você pode talvez estar surpreso, mas sim, a nossa igreja não é perfeita. Em determinados momentos, nós erramos. Seja por uma atitude errada que tomamos, ou por ações que poderiam ter sido melhor tomadas. E antes que você se apresse em apontar o dedo para a liderança da igreja, esses erros não é só por parte da liderança da igreja, é por parte dos membros também da igreja, você e eu. Afinal, a igreja não é a liderança, não são os pastores em particular, mas somos todos nós. Mas fica tranquilo que eu não vou fazer desse tempo aqui um momento de lavar roupa suja, como a gente diz, né? Não vou ficar listando, falando de erros específicos da nossa história. Não é isso que eu quero fazer. Eu gostaria de chamar a atenção para um princípio geral, um princípio eterno, que está por trás
de muitos desses erros que aconteceram na nossa história. Deus os conhece. Eu conheço alguns, talvez você conheça outros. Talvez até esse princípio esteja por trás de todos os erros. E eu vou dar um exemplo, sim, de um momento em que erramos, mas em que eu errei. Então, o exemplo que eu vou dar da igreja ter errado é porque eu errei nesse momento. Então, eu posso falar livremente. No Salmo 78, no versículo 40, nós lemos assim: quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele, contra Deus, no deserto, e o entristeceram na terra solitária. O povo entristeceu a Deus na sua rebeldia. Repetidas vezes puseram Deus à prova. Escuta só. Irritaram o Santo de Israel. Isso é complicado, irritar o Deus que é todo-poderoso. Versículo 42 continua: não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. Então Deus ficou irritado com a atitude de Israel, e a atitude refletia que eles não se lembravam da mão poderosa de livramento que Deus tinha operado para com eles. E aí do versículo 43 até o 55, Asaf vai listar vários e tremendos feitos de Deus em favor de Israel. E Israel havia esquecido de todos eles. Qual é o princípio que estava por trás daquele erro que eu vou falar? Você deve estar curioso, né? Não está pensando em outra coisa. Não se preocupa no exemplo. Preste atenção no princípio. Na raiz dos erros, dos pecados que nós cometemos, dos pecados que o povo de Deus comete contra o Senhor, está o esquecimento do quanto Deus já fez por nós em nosso favor. Deixa eu repetir. Na raiz, por trás, na essência dos nossos erros do passado, que é o assunto de hoje, do Salmo de hoje à noite, está um esquecimento do quanto ele já fez por nós em nosso favor. Isso vale para cada um de nós individualmente, como cristãos, e vale também para a igreja como um todo. Nós esquecemos do quanto nós somos fracos, brisa passageira, e de quanto Deus já teve misericórdia de nós. Nós abrimos a guarda e fazemos o que não devemos. De novo, de novo, de novo. Você poderia dizer, na minha vida eu sei que isso é verdade, mas será que isso pode acontecer conosco como igreja? Irmãos, por trás de muitos dos tropeços na minha vida e também na vida da igreja, está um tipo de soberba que diz: isso jamais vai acontecer conosco. Uma soberba que diz: nós somos diferentes, nós não vamos errar assim. 1 Coríntios capítulo 10, que nós já mencionamos hoje à noite, fala: aquele que julga estar firme. Acredito que nós estejamos firmes. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Vou dar agora o exemplo para esclarecer um pouco da minha história relacionada à nossa igreja também. Um erro meu, tá? Então, não estou falando de ninguém, estou falando meu, como parte da igreja, relacionado com a história da nossa igreja. Então, eu vou falar de um momento, de uma transição, não dessa transição recente da liderança pastoral, mas a transição que nós fizemos lá no final da década de 90, né? A partir de 96, mas principalmente 98, 99, um período de mudanças onde nós estávamos resgatando a visão sadia de uma igreja local. Isso não tem nada a ver com os nossos fundadores. Nós é que tínhamos nos afastado dessa visão sadia. Então, não só a questão da liderança da igreja plural através dos pastores, mas também o ministério de dons, estavam nesse momento muito precioso da igreja. Difícil o momento, mas um momento precioso. E eu me lembro que eu estava numa conferência de líderes falando sobre igrejas que estavam redescobrindo justamente essa visão da igreja local, essa conferência de liderança. O pastor Edson, na verdade, estava comigo também, mas eu estou falando que estava no meu coração, tá bom? Não estou falando de outra pessoa, não. E o preletor, que era muito famoso, escreveu vários livros, em determinado momento falou assim: é comum que igrejas que estão resgatando a visão da importância da congregação local experimente uma perda em torno de 10 a 30% da membresia. Então, as igrejas que passavam por
momento como a gente estava passando, era comum, segundo esse irmão falava, perderem de 10 a 30% das pessoas que eram membros que congregavam ali. E naquele momento, eu vou confessar, eu falei assim, isso não vai acontecer conosco, nós somos diferentes. Isso jamais vai acontecer conosco. Nós não vamos perder de 10 a 30% dos nossos membros. Irmão, irmã, nós não perdemos 10 a 30% dos nossos erros. Restaram, depois do processo, 10 a 30%. Perdemos de 70% a 90% dos irmãos. O problema é que não é um número, irmãos. O problema é que eram irmãos queridos com quem a gente convivia. A soberba do meu coração dizia naquele momento, nós somos diferentes. Então, sem justificar o erro de quem quer que seja, de outros irmãos, tá? A minha atitude naquele momento não foi sábia. Eu me arrependo. Então, sem justificar eventuais erros de outras pessoas, eu cheguei à conclusão que eu deveria, depois passado tudo isso e toda essa perda difícil ter acontecido, que eu próprio deveria ter tido mais temor a Deus no processo e mais prudência, talvez, nas palavras, nas minhas atitudes no nosso meio. Talvez até, quem sabe, humanamente falando, alguns não tivessem saído do nosso meio. Talvez sim, talvez não. Só Deus sabe. Foram tempos difíceis. Eu espero ter aprendido com esses tempos difíceis, por ter falado, isso jamais vai acontecer conosco. Se não aprendermos com o passado, irmão, mais cedo ou mais tarde, esse esquecimento do quanto Deus precisou fazer para nos ajudar na sua misericórdia, irá dar lugar a uma soberba, seja na igreja, seja na minha própria vida, que fala, isso jamais vai acontecer comigo. Afinal, a gente fala, né, com a boca. Nós confiamos na graça de Deus, mas há um tipo de soberba disfarçada que, como o povo de Israel, entristece e irrita o nosso Pai Celestial. E, infelizmente, nós corremos o risco, se dermos lugar a essa soberba, entrarmos num ciclo daquele de esquecimento da misericórdia de Deus. Rebeldia, essa é a palavra certa. Disciplina da parte de Deus. Arrependimento imperfeito. Misericórdia derramada. Restauração, porque o nosso Deus é fiel. E esquecimento novamente. Por isso é importante não esquecer, relembrar o passado. Não para nós ficarmos presos nele, seja nas bênçãos ou nas derrotas, mas para aprendermos com ele, avançarmos, amadurecermos, termos mais um coração semelhante a Jesus. Note que Asaf fala, ele não diz para apenas lembrarmos dos erros do povo de Israel. Ele fala para lembrarmos da misericórdia do povo, de Deus que foi derramada sobre o povo de Israel. Este é o foco, não nosso fracasso, mas a misericórdia de Deus. Sim, precisamos aprender com o passado. Não só celebrar as bênçãos do Senhor, como fizemos nessa segunda-feira, mas nos lembrarmos o quanto Ele já teve de que nos livrar, seja cada um de nós individualmente, seja como igreja, dos nossos erros, e não entrarmos num ciclo de desobediência. O esquecimento do quanto Deus já teve que fazer por nós em nossa fraqueza, também revela a ingratidão da nossa parte. É isso que... E a ingratidão, ela, na verdade, ela sufoca o nosso crescimento espiritual. E é isso que Pedro nos alerta lá na sua segunda carta, no capítulo 1, dos versículos, na verdade, do 1, mas até o 9, que diz assim, falando de Deus, ele nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus, ele não é mesquinho, ele nos dá tudo o que nós precisamos para uma vida plena. Aí no versículo 5, Pedro continua, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. E ele começa então a listar uma série de virtudes cristãs que nós devemos buscar na nossa vida. No versículo 8 ele diz, porque se essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos.
As virtudes dessa vida de crescimento nos movem a amadurecer como cristão. Mas ele continua no versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, o que? As virtudes que ele lista, está cego, só vê o que está perto. E preste atenção, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quem se esquece do perdão de Deus fica cego. Quem esquece não cresce. Já falei isso algumas vezes nos devocionais, vou falar mais uma vez. Quem esquece da misericórdia do perdão de Deus não cresce na sua vida cristã. Deus nos trouxe perdão, purificação dos nossos erros através do sangue do Senhor Jesus. E à medida que eu pensava essas coisas, 2 hinos ali do passado me vieram à mente, eles lembram da importância justamente de lembrarmos o passado. O primeiro diz assim, eu acho que não deve ser conhecido de muitos. Não vou cantar, não. Ele é meio difícil de cantar até. Mas quem conhece vai lembrar da melodia. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus. Antes te possa engrandecer, leva-me até a cruz. Faz-me lembrar do teu amor. Faz-me lembrar da tua dor. Faz-me lembrar da tua cruz. Ao Calvário me conduz. Nosso passado, nossos erros nos levam, nos conduzem até a cruz do Senhor Jesus, onde o amor, a misericórdia, o perdão de Deus foi derramado sobre nós. E o segundo hino que nos lembra das bênçãos que o Senhor já tem nos trazido. Diz assim, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Lembrar as bênçãos do passado traz esperança em meio às dificuldades que enfrentamos no presente, que enfrentamos hoje. Precisamos lembrar do passado, seja do nosso passado, cada um de nós, seja do passado da igreja também. Celebrar as bênçãos que o Senhor já tem nos dado, principalmente em momentos de dificuldade, de ondas grandes de dificuldade, as bênçãos e as vitórias recebidas. Aprender com os nossos erros, voltar até a cruz, ao Calvário, nos conduz. Aprender com os nossos erros e alertar as gerações que virão depois de nós. Por isso eu estou falando essas coisas aqui hoje à noite. Então, irmãos, o Salmo 78 é um salmo didático, com uma lição muito preciosa, que nos ensina um princípio importantíssimo. Na raiz dos pecados que cometemos contra o Senhor está o esquecimento do quanto Ele já fez por nós, não apenas na nossa salvação, mas ao longo das nossas vidas. Em especial, a sua misericórdia quando nós erramos. Aprendamos com o nosso passado. Errar é humano, mas ânimo, meu irmão. Não é preciso repetir o erro. Pela graça de Deus, nós podemos aprender com os nossos erros e evitar, novamente, pela graça de Deus, que eles repitam. Deus é misericordioso e irá nos ajudar, mesmo sabendo até da nossa fraqueza e da imperfeição até do nosso arrependimento. Então ensinemos isso, relembrar o passado de bênçãos e de erros. Ensinemos aqueles que vão vir depois de nós, seja na nossa família, cada um de nós, seja na nossa família Maranata também. Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Pastor Ivan, Pastor Felipe, Pastor João Júnior,
pastor Edson, pastor Roberto, pastor João Pedro. O que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, apesar das nossas imperfeições e dos nossos erros. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja teu nome, engrandecido sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre nossas próprias vidas. O Senhor é o Deus que entrou na vida de cada um de nós. O Senhor derramou perdão, graça, naquele momento que entendemos que o Senhor Jesus morreu por nós e ressuscitou para nos dar vida. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel ao longo da vida da igreja também, nos dando vitória. Apesar, Senhor Deus, de nossa imperfeição e mesmo dos nossos erros. O Senhor tem nos alertado, o Senhor tem, pela misericórdia, feito com que a gente pudesse, inclusive, aprender com os nossos erros. Pai, ajuda-nos a ter esse coração humilde que compreende o passado, seja nas vitórias, seja nos erros. E que a gente possa, então, transformados, falar aquelas gerações que vêm depois de nós, seja os nossos filhos, nossos netos, os irmãos que vão se agregar à nossa igreja até o Senhor Jesus voltar. Que nós sejamos fiéis em falar dos teus poderosos feitos, das vitórias que o Senhor tem nos concedido e também das misericórdias do Senhor, que não cessam nas nossas vidas e na vida da igreja. Louvado seja teu nome, no nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. É isso, irmão, irmã. A mensagem é para hoje. Não apenas do João Pedro, não apenas de Asaf, mas de Deus, para guardar no coração. Amém?